Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui trazer a minha segunda resenha literária, eu espero que vocês gostem. A resenha de hoje para mim é de um livro bem especial, esse livro aqui, A Resposta Católica, escrito pelo Padre Paulo Ricardo, né? Famoso e amado Padre Paulo Ricardo. Esse livro para mim é muito especial porque o Padre Paulo Ricardo teve um papel muito importante na minha conversão. E a sua playlist, né, de vídeos do YouTube, chamada A Resposta Católica, me ajudou muito nesse processo inicial. O que começou como uma curiosidade foi além disso. E muito tempo depois eu descobri que ele tinha escrito um livro com algumas das principais questões que a gente encontra nessa playlist de vídeos chamada A Resposta Católica. Então, para quem não conhece o Padre Paulo Ricardo, eu indico fortemente para católicos e não católicos, como foi o meu caso, né, quando eu conheci, não era católico, mas passei a consumir compulsivamente o conteúdo, porque é um conteúdo muito bom do canal dele, e quando eu vi, o jogo já tinha sido ganho, ponto para o Padre Paulo Ricardo. Né? Eu conheci esse livro, eu descobri esse livro dele há pouco tempo atrás, já o li, gostei bastante, e a minha proposta nesse vídeo aqui não é fazer uma apologia à Igreja Católica. Existem livros melhores para pregar a fé católica, nesse quesito, né? No caso de trazer pessoas de fora para a nossa igreja. As propostas desse livro, na verdade, é esclarecer mais as coisas sobre a fé católica, principalmente para membros da igreja, né? Que estão na igreja, mas não compreendem muitas coisas. Lembrando que o primeiro dever de um católico é a obediência, né? Primeiro a gente obedece, exercita essa virtude de obedecer à igreja, o magistério da igreja deixado por Cristo, e depois vem a compreensão. E pessoal, sejam confiantes porque vem a compreensão. Existe explicação para os nossos dogmas, para as nossas tradições, e eu acredito que vocês vão ficar muito satisfeitos, pois essas explicações são muito bonitas. Então é algo que toca a nossa alma, né? Algo que preenche, que completa, que nos deixa cada vez mais admirado e com mais sede de procurar a conhecer a riqueza cultural da nossa igreja, cultural e espiritual, né? Então é como o próprio nome do livro diz, né? A Resposta Católica, um pequeno manual para grandes questões, né? Dessas grandes questões eu vou ler alguns temas aqui para vocês, mas eu escolhi 3 para falar, porque eu acredito que são 3 bem polêmicos e bem atuais, né? Vou falar um pouco deles aqui para dar, eu espero, esse desejo de vocês conhecerem o livro, conhecerem o trabalho do Padre Paulo Ricardo, né? Então vou dar um apanhado geral, abordar 3 tópicos, né? E espero que vocês se interessem e procurem conhecer o trabalho do Padre Paulo. Mas antes de tudo, vou começar falando um pouco sobre o Padre Paulo. O Padre Paulo, ele ingressou no seminário em 1985 e foi ordenado sacerdote no dia 14 de junho de 1992 pelo Papa João Paulo II. Ele é licenciado em filosofia pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, bacharel em teologia e mestre em direito canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Em 2006, o Padre Paulo Ricardo criou o site dele, né? Ele tem um site bem bacana com vários artigos e vídeos também. E a partir das perguntas que o pessoal foi colocando no site, ele decidiu criar esse programa chamado Resposta Católica. Então vamos direto ao ponto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Entre os temas que este livro aborda, né? Existem alguns que eu marquei assim como importantes, né? Que eu vou falar para vocês, né? Por exemplo, quem são os irmãos de Jesus que a Bíblia cita, né? Se a Virgem Maria permaneceu sempre virgem, como Jesus poderia ter irmãos? Né? Está muito bem explicado aqui, é muito bonito, muito interessante, não deixa sombra nenhuma de dúvida, não é algo que te leva a acreditar por autoridade, sabe? É algo muito bem explicado. Tem também qual a diferença da Bíblia católica e a Bíblia protestante, como entender que a igreja não erra, um espírita é ou não é um cristão, porque a igreja condena o espiritismo, a igreja mudou o seu posicionamento com relação à pena de morte. Como posso regularizar minha situação com a igreja se meu companheiro não deseja um matrimônio? Ou minha companheira, pode ser o caso também. Por que preciso batizar meu filho quando criança? O aborto é motivo de excomunhão? É lícito se masturbar para fazer doação de esperma? Um padre pode abençoar uma união homossexual?
Como combater a preguiça espiritual? Esses são alguns dos temas, né? Eu marquei eles com uma caneta marca-texto, não sei se está dando para ver, mas são vários. E são muito bem abordados aqui de maneira muito clara, sucinta, é levado direto ao ponto, né? É muito bacana. Como o Padre Paulo dedicou este livro, eu também sigo a mesma dedicatória dele, né? A Virgem Maria, que entregando-se totalmente a Deus, permitiu que Deus se entregasse totalmente a nós. Eu achei isso lindo, né? Então queria, antes de tudo, colocar isso aqui para nós começarmos com o pé direito. Vamos lá. O primeiro tema que eu decidi abordar aqui é o que é um pecado mortal. O pecado mortal, gente, é aquele tipo de pecado que causa a inimizade da alma com Deus, né? A grosso modo é isso. Ele nos torna inimigos de Deus, né? Mesmo a gente não tendo essa visão espiritual, mas ele nos torna inimigos de Deus. Porém, para um pecado ser considerado mortal e não venial, ou seja, um pecado grave, não um pecado leve, existe essa distinção, porque nós não podemos colocar, se nós tivermos na nossa lucidez, né, como equivalentes, por exemplo, um pecado da gula, você comer demais, com o pecado do estupro ou da pedofilia. Não dá para colocar nivelar na mesma régua, né? Então, a Igreja Católica tem essa distinção, sim, é algo que deve ser observado. E o pecado mortal, para ele ser considerado pecado mortal, ele precisa cumprir 3 requisitos, na verdade, né? Primeiro, matéria grave, como eu falei, tem que ser algo grave, algo que atenta contra os mandamentos de Deus, os mandamentos da Igreja. Ele precisa gozar de pleno conhecimento, ou seja, a pessoa não pode estar ignorante quanto a isso, senão ela está inocente por causa dessa questão da ignorância. Então a pessoa tem que saber que aquilo ali é pecado, que aquilo ali é um pecado mortal. E terceiro, vontade deliberada, ou seja, o fulano, de livre e espontânea vontade, chegou e cometeu esse pecado. Vou dar um exemplo muito bom, tem vídeos que explicam muito melhor isso, por exemplo, do padre Leonardo Wagner, muito interessante os vídeos dele falando sobre isso, mas tem um exemplo muito simples, muito fácil de você entender, que é, por exemplo, o exemplo do homicídio, né? Você, como católico, como cristão, como pessoa sensata, né, de uma sociedade civilizada, sabe que é errado matar. Mas se você sabe que matar é algo grave, você tem o conhecimento, mas e a vontade deliberada? Como que entra essa questão aí? Vai da circunstância, né? Se você planeja e executa um homicídio, então você sabia que era grave, né? Existia a matéria e existia a vontade deliberada. Então você está em pecado grave, sua alma está em inimizade com Deus. Mas se, por exemplo, você é obrigado a fazer aquilo, como assim, Daniel? Como que eu vou ser obrigado a matar uma pessoa? Sim, por exemplo, você pode reagir a um assalto para preservar sua vida, para preservar a vida da sua família, entendeu? Até um animal, ele reage, ele ataca quando ele se sente ameaçado. Então não existiu aquela vontade deliberada, foi algo que você foi levado a fazer pelas circunstâncias. Outro exemplo para vocês entenderem, o uso de drogas, né? A pessoa incorre em pecado mortal quando ela vai pelas primeiras vezes, né, consome aquela droga, então ela está em pecado mortal porque ela não possuía aquele vício, mas depois um viciado, né, ele deve procurar se ver livre desse vício, mas ele não está em pecado mortal pela questão do ato deliberado, porque ele se torna escravo daquele vício. A gente vê, infelizmente, a pessoa quer sair daquilo ali, sair daquela situação, mas ela não está gozando do poder sobre o seu corpo, do poder total sobre o seu corpo. Então, não tem aquela vontade deliberada, ele não é livre totalmente para decidir sobre aquilo, ele está sob uma espécie de escravidão. Na alma dele, é uma coisa muito triste e se aplica a vários casos, a vários tipos de vícios, né? Então nós podemos estender essa conversa muito além, mas nós não vamos fazer isso para o vídeo não ficar muito longo. Mas para completar, né, a ignorância afetada não diminui a culpa. O que é a ignorância afetada? É você se manter na ignorância por livre e espontânea vontade. Quando alguém vem para poder te dar uma explicação, um ensinamento, né, e você fala assim, não quero saber disso. Então, peraí, se você for prestar contas para Deus, ele pode muito bem falar assim, olha, eu te dei a oportunidade de aprofundar nesse conhecimento e você disse que não queria saber e continuou no erro. Então, você é culpado por essa ignorância que você escolheu permanecer. Então,
muita calma nessa questão da ignorância também. A gente tem que analisar, procurar entender todos os pontos, né? Em Mateus 12:31, Jesus Cristo fala o seguinte: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Né? Essas traduções que eu estou usando aqui para complementar, né, o vídeo, eu estou usando dessa nova edição da Bíblia que saiu pela CNBB, muito boa. E essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo é outro assunto mais complexo ainda. Existem vídeos muito bons na internet para entender isso, mas o que eu quero destacar aí é o finalzinho, quando ele fala: não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. O que nos dá a entender esta e outras passagens que haverão pecados que serão perdoados na próxima vida. É um dos critérios que a igreja usa para embasar e para comprovar a existência do purgatório como um lugar de purificação e de perdão de certos pecados que podem ser perdoados na outra vida. Então, o pecado grave, ele é aquele pecado que ele não é perdoado na outra vida, né? A sua chance de ser perdoado é agora, através do sacramento da reconciliação ou sacramento da penitência, né? Onde você vai lá para o padre arrependido, com a intenção de não errar mais, de não cair naquele pecado novamente, confessa-se e é perdoado pela autoridade que o sacerdote tem. Essa autoridade também tem respaldo bíblico, e a gente encontra ela em João, no capítulo 20, do versículo 22 ao versículo 23, onde está escrito: dito isso, soprou sobre eles e falou, Jesus Cristo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, ele dá uma autoridade para aquele grupo de apóstolos aí. E só na Igreja Católica a gente encontra essa questão da sucessão apostólica, ou seja, não é qualquer um que do dia para a noite recebe essa autoridade, tem essa autoridade. Então, retornando aos bispos, né, que são sagrados por outros bispos e assim por diante, a gente chega nos 12 apóstolos, nos 12 primeiros apóstolos. Então, por isso nós acreditamos nessa autoridade. Nessa autoridade não é por mero sentimentalismo, por uma questão de se sentir dotado do Espírito Santo. Nós temos que servir a Deus, né, e basear a nossa fé também na inteligência. Precisamos ter um pouco de coerência para falar de assuntos tão sérios, né? Então, adiante. A nossa esperança é a confissão, como eu já falei, né? Eu estou usando uma colinha aqui para poder me orientar, para poder fazer um vídeo bacana para vocês. E o segundo tópico que eu escolhi nesse livro é: a igreja mudou o seu posicionamento com relação à pena de morte. Eu venho aqui em público dizer que eu era um cara que era totalmente radical a favor da pena de morte. Tem que matar mesmo, tem que se fuder mesmo e acabou e tal. E morto não sai do túmulo para poder cometer mais crimes, etc. Mas queimei a minha língua. Por quê? A igreja é a favor da pena de morte, mas esse a favor é mais em um âmbito teórico. Por quê? Como que a igreja vê e aborda essa situação da pena de morte? Primeiro ponto que eu marquei: é legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Então a igreja coloca aqui como uma questão de legítima defesa, né, a questão de matar outra pessoa. O Catecismo da Igreja Católica, né, do número 2263 ao 2265, fala: a legítima defesa pode não ser um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida dos outros. Então nós temos aí algo mais profundo ainda nesse quesito, né? Quando você ainda é a pessoa responsável por garantir a vida dos outros, você tem uma responsabilidade muito maior, não só com a sua, mas com a dos outros. Então, diante de uma situação onde você não vê escapatória a não ser retirar a vida daquela pessoa que está oferecendo risco às outras, né, você tem essa obrigação. Como, por exemplo, um policial que age diante de um sequestro, por exemplo, e onde as negociações se mostram falhas e um inocente está em perigo ali na mão de um sequestrador, né? Se aquele policial ou se qualquer outra pessoa tiver a oportunidade de retirar a vida daquela pessoa, ele deve se mover nessa direção, porque o intuito dele não é retirar a vida de um ser humano, mas preservar a vida de um inocente, entendeu? Então nós temos esse ponto. Mas nós temos que ponderar a seguinte questão: uma vez que a pessoa já é imobilizada, ela é presa, ela não oferece mais risco de vida a outras pessoas, à sociedade, isso a gente sai desse âmbito de legítima defesa. Então, da mesma forma que você
Se você abate uma pessoa, se você derruba uma pessoa, você desarma uma pessoa, a pessoa não oferece mais risco, realmente ela não oferece, você não se sente mais ameaçada, se você a executa, né, então você cai em crime de homicídio perante Deus, né? Então você não deve fazer isso. Todo o intuito, a finalidade sempre é a preservação da vida, e não o extermínio do próximo, né? Eu estou procurando aqui. Tá. Então, o que a igreja nos orienta, né, sobre essa questão? Se o sujeito está lá, ele está matando, ele está aprontando, ele está colocando sempre a sociedade em perigo, o que nós devemos fazer com esse sujeito, né? Simplesmente perdoá-lo indefinidamente e fica por isso mesmo? É lógico que não, nós devemos pensar em preservar a vida das outras pessoas. E dessa forma, né, a igreja nos orienta que o objetivo deve ser separá-lo da sociedade, né? Até porque nós temos casos onde a justiça é falha em muitos lugares, e nesse ato de separá-lo da sociedade, mantê-lo preso, né, além de não matá-lo, dá a oportunidade da situação se esclarecer. E a gente sabe de casos onde a pessoa fica 20 anos presa até que aparece uma prova que comprova a inocência dela. Então nós devemos pensar nisso também, que quem vê todas as coisas é Deus, para nós não sermos culpados de condenar um inocente. Por exemplo, aqui no livro fala, no caso de um indivíduo contra a sociedade, é a questão da pena de morte. Trata-se de uma situação em que uma pessoa está lesando o bem comum e não tem remissão, portanto deve ser retirado do convívio da sociedade, seja pela prisão perpétua ou pela pena capital. Nos dias atuais, com o desenvolvimento das sociedades, é possível retirar uma pessoa do convívio social de forma definitiva, sem necessariamente ter que aplicar a pena de morte. Além do mais, é preciso admitir que os sistemas judiciários não são infalíveis e que, em alguns países, eles são verdadeiros instrumentos de injustiça. Assim sendo, a pena de morte não encontra no mundo real a sua aplicabilidade. Adiante ele diz: e é por isso que a igreja hoje, embora teoricamente aprove a possibilidade da pena de morte, já não encontra mais ocasião para sua aplicação, pois existem outros meios incruentos para retirar o indivíduo do convívio social. Então, até que prove que o sujeito não é inocente, ele deve ser retirado. Até que prove que o sujeito é inocente, ele deve ser retirado do convívio social sem matá-lo, se isso for possível. Próximo ponto, né, e último que eu resolvi abordar aqui, é a questão do aborto. O aborto é motivo de excomunhão? Sim, é motivo de excomunhão. Porém, nós devemos lembrar que é o seguinte: como esse livro se trata de respostas católicas, né, nós temos que olhar todo o contexto em geral, nós não usamos pontos separados e desconexos para poder chegar a conclusões, né? Então existe todo um contexto. Ele é motivo de excomunhão quando a pessoa não está na ignorância, como eu falei antes. Então, uma vez que você é católico e está vendo esse vídeo, você já não é ignorante mais sobre esse assunto, então muito cuidado aí, ok? Se você sabe que abortar é motivo para você ser excomungado, e na verdade você é excomungado automaticamente, sem a igreja sequer tomar conhecimento do seu ato, então muito cuidado, agora você não é mais ignorante sobre esse assunto. Por quê? Segundo a posição da igreja, o aborto faz parte da cultura da morte, com certeza. O Código de Direito Canônico, no número 1398, diz o seguinte: quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latae sententia. Acho que aí vocês me perdoem meu latim, que não é uma porcaria, na verdade. Isso significa que no momento do ato criminoso, um juiz superior, Deus, julga, condena e executa a pena. O mesmo vale para o católico que facilita o ato de forma legal ou ilegal. Então, se você vota em partidos políticos que têm um aborto como pauta, você se torna responsável por isso também. Tá? Muito cuidado nisso aí, pessoal. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2272, diz: faz parte dos fundamentos da vida em sociedade a defesa incondicional da vida, sob pena de condenação eterna. Então, meus queridos, a questão é a seguinte: se você cometeu esse ato na ignorância, a sentença não foi aplicada, porque você não tinha conhecimento das consequências, né, e do que realmente era o ato que você estava praticando perante os olhos da igreja, que é a visão que interessa, né? Isso não te isenta da responsabilidade de se arrepender,
confessar seu crime e se comprometer a não cometê-lo novamente, e assim receber o sacramento da penitência, que é a confissão. É você seguindo esses passos, você vai lá, você é perdoado pelo padre. E se por acaso você for excomungado por causa desse ato, né, por ser um católico consciente do que é o aborto, você procure um bispo, que ele vai te orientar de como sair dessa situação, dessa irregularidade com a Santa Igreja e poder ser readmitido nos braços da Santa Igreja. Lembrando que a excomunhão não é uma condenação eterna, né, mas é a pena mais grave que a Igreja aplica com a finalidade de corrigir os caminhos daquele fiel que está trilhando um caminho de morte. A verdade é essa, é um caminho de morte. Quando a pessoa é excomungada, é por situações graves, né, e a Igreja não faz isso com o intuito de vingança, mas com o intuito de quem ama e quem quer corrigir por amor, pois nenhum mal nessa vida se compara à condenação eterna. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a você que teve o interesse de assistir esse vídeo, né? Digo para você ler esse livro, você vai gostar bastante, eu tenho certeza, vai esclarecer muitas coisas. Te indico o canal do Padre Paulo Ricardo, o site dele, consuma todo o conteúdo que o Padre Paulo Ricardo cria, porque você vai gostar demais, né? Até hoje eu ouvi um único vídeo dele que eu não gostei na época, porque eu não entendi, eu não tinha um conhecimento, um grau de profundidade maior no que ele estava falando. Eu falei, não, eu acho que aqui o Padre Paulo Ricardo falou besteira, e muito tempo depois eu vi que não, eu que estava pensando besteira. Eu cheguei a entender com outros olhos aquilo que ele estava falando, por que ele estava passando aquele ensinamento. Eu falei, nossa, faz todo sentido. Agora sim faz todo sentido. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu desejo um forte abraço a todos. Agradeço a minha amiga Gabriela, porque se não fosse a pressão que ela me fez, eu não teria feito esse vídeo. Então, muito obrigado, Gabriela, e até a próxima.